Mas o Palmeiras com time reserva jogou bem. Por que o Flamengo não é líder neste momento? Porque ele tem um único time na história dos pontos corridos que consegue se aproximar do Flamengo do Jorge Jesus. E esse time não é o Flamengo do Felipe Luiz, é o Palmeiras do Abel. Depois vai estar todo mundo à disposição e vai ser difícil tirar o Palmeiras dessa primeira colocação. Isso é muito acima do que precisa para ser campeão, que é 2 pontos por rodada, que numa conta básica dá pra título. Bom, rapaziada, e o Palmeiras tá dando espetáculo aí no Brasileirão, né, pessoal? Tá jogando demais, tá esmagando mesmo, amassando os seus adversários. Jogo após jogo, o Palmeiras mostra que tá muito forte, muito mesmo forte, em busca do título, né, pessoal? E quem deixou a opinião dele a respeito desse Super Palmeiras aí foi o PVC, pessoal. Deu um show na análise do Palmeiras nessa fase espetacular que o Palmeiras está vivendo, e vocês vão querer conferir os comentários do PVC sobre essa grande fase aí do Palmeiras, beleza? Então confere o vídeo até o final, tá bem caprichado. Tem o Massini também falando lá no final, o Arnaldo Ribeiro, né, o pessoal ali do Band Esportes comentando também a respeito dessa grande fase do Palmeiras, e o Palmeiras, querendo ou não, se tornando aí muito favorito ao título brasileiro, beleza, pessoal? Então, sem mais enrolação, bora direto aí pro vídeo. Muito bem, gente. Vamos falar do líder, então? Vamos falar do Palmeiras. Palmeiras foi o único aí, lá de cima da tabela, que jogou no fim de semana. Palmeiras e Juventude entraram em campo. Palmeiras mesmo todo desfalcado, hein, com 10 desfalques. Pensamos, pode até ser um jogo difícil, a favorita ganhar, joga em casa. Mesmo assim, Palmeiras não tomou conhecimento. 4-1 para cima do Juventude, PVC. Foi fácil, domínio total. Ele tá vendo o primeiro erro do David Oliveira Lacerda, que ele marcou um pênalti depois anulado com auxílio do VAR. A arbitragem conseguiu chamar atenção de novo? Não, acho que não, porque resolveu o jogo rápido depois, né? Chamaria se tivesse marcado o pênalti. Aí teve gente me falando assim, pô, mas será que não tivesse a polêmica do Ramon Abate-Abel, eu não teria desmarcado o pênalti? Eu não vou discutir o acerto, né? A gente discute quando tem um erro, quando tem um acerto da arbitragem, acertou a arbitragem no final. Então não é esse o ponto. O Palmeiras jogou muito bem. O Palmeiras jogou uma bela partida. Para mim, o Fux jogou como volante, a gente vai ver isso na prancheta já já. É um time que conseguiu variar muito o jogo pelos lados, com o Jai pela direita, o Piquerez e o Felipe Anderson pela esquerda. Contou com a enorme colaboração do Jandrei, que tomou um peru no cabeceio do Bruno Rodrigues. Teve o Veiga numa noite exuberante. O Veiga voltou a jogar sem dor e está jogando bem. Não jogou bem contra o São Paulo, é verdade, mas jogou muito bem contra o Juventude. E aí abriu 3 pontos, 2 vitórias em relação ao Flamengo, que cria uma situação um pouco mais confortável desde que vence o Bragantino também, porque também é resíduo de data FIFA, então os convocados do Palmeiras, nenhum vai jogar na quarta-feira. Nem Aníbal, nem Flaco, nem Gustavo Gomes, nem Emi Martinez, que jogou hoje de manhã, nem Facundo Torres, que jogou hoje de manhã, o Uruguai jogou contra o Uzbequistão, nem o Flaco. Ninguém, porque a Argentina vai jogar à noite nos Estados Unidos, na terça-feira, e porque os jogadores do Paraguai, como o Renan disse agora há pouco, estão na Coreia do Sul. Não vão chegar em tempo de jogar. Então, são 2 jogos com desfalque. A novidade do Palmeiras amanhã, quarta-feira contra o Bragantino, deve ser o Vitor Roque, que cumpriu suspensão. Mas o Palmeiras com time reserva jogou bem. Pois isso me chamou a atenção, né? Porque mesmo com tantos desfalques, era um time que não jogava junto, né? Não tinha entrosamento. E eles conseguiram mostrar, e aí também individualmente muita gente apareceu. O Fux, como você falou, PVC, você vai mostrar na prancheta já, o Veiga, Bruno Rodrigues, que história legal do Bruno Rodrigues, né? Cara que fica 2 anos sem jogar, que sofre ali tentando se recuperar das lesões, faz o gol e beija o joelho. Achei aquela cena muito emocionante, muito bonito de ver, né? E toda também a sintonia dos companheiros com ele, da própria torcida, da arquibancada. Acho que foi uma cena bem bonita, assim. Foi o momento mais emocionante do jogo, porque foram 1 ano e 8 meses sem jogar. Ele tinha jogado 2 partidas pelo Palmeiras antes da lesão, voltou, jogou uma, agora fez o gol, jogando numa posição que não é a dele. Ele joga de centroavante, mas ele é segundo atacante, jogou de centroavante, jogou bem e fez o gol. Foi emocionante, a torcida inteira, o estádio inteiro. Aliás, esse é um ponto importante do que aconteceu no sábado, porque foram 40.407 pagantes.
a torcida chegou num tom de decisão. É para ganhar o campeonato. E acabou a greve da Mancha de não cantar os nomes dos jogadores. Embora ela não tenha cantado... A Guerra da Mancha pode ter acabado. A do Abel eu não sei, não. A do Abel começou, continuou. Mas daqui a pouco a gente vai ver. Teve o mosaico para Nossa Senhora, mas o estádio estava muito bonito. Ô, Musetti, até um certo momento da temporada, era um Palmeiras eficiente, que vencia seus jogos ali, brigando, claro, nas principais competições, Libertadores, no Brasileirão, mas estava todo mundo esperando o futebol vistoso, futebol bonito, pelo poder financeiro do Palmeiras, pelas contratações, por ter um técnico longevo. Isso era muito cobrado, isso por parte do Palmeiras. Esse futebol chegou, né? Agora é um time que goleia o Inter, Fortaleza, Juventude, ganha de 3 do Vasco. Qual que foi a virada de chave? Pode ter sido a dupla Flaco-Roque quando se encontra, mas nesse fim de semana não tinha nenhum dos dois. Então é um Palmeiras que vira mesmo a chave, talvez hoje faça, não sei, o futebol mais bonito do país. Hoje, será que é do Palmeiras? Eu acho que é, Lu. Eu acho que essa virada de chave foi com o tempo. O Palmeiras foi se transformando, chegaram os reforços, veio a turbulência e o Palmeiras tem o melhor treinador do continente. É incrível o que Abel Ferreira faz. Diante de tantos desfalques, a gente pensou em algumas alternativas e veio ele com o Bruno Fux de volante. E o Palmeiras jogou bola pra caramba. Eu lembro que eu falei aqui no programa de sexta que eu achava que o Palmeiras ia ganhar com dificuldade. E eu achava que era um jogo para 3 pontos, seja como fosse. Jogando mal, um chute desviado, jogo difícil por quê? Desentrosamento, um monte de desfalque. Então era um jogo complicado pro Palmeiras. E o Palmeiras tornou fácil. Não era um jogo fácil. O Palmeiras tornou fácil porque é um time muito bom, tem várias opções, tem uma comissão técnica excelente e para mim acho que a grande imagem desse jogo não foi apenas a comemoração do Bruno Rodrigues, que foi linda quando ele beija os joelhos, foi o Rafael Veiga, que foi bem tanto em campo como nessa atitude de chamar o elenco inteiro para abraçar o companheiro depois dessa crise. Então o Palmeiras não apenas venceu, não apenas ganhou 3 pontos, como achou alternativas. Traz o Bruno Rodrigues de volta, o Rafael Veiga jogando muita bola, o Bruno Fux de volante. Então o Palmeiras está muito bem encaminhado, está jogando muita bola, tem uma comissão excelente e foi dado tempo ao tempo. Contra o Bragantino, a tendência é vencer de novo, ainda mais com o Vitor Roque. Depois vai estar todo mundo à disposição e vai ser difícil tirar o Palmeiras dessa primeira colocação. O Bragantino parou de perder, né? Isso é um ponto importante. O Bragantino parou de perder, são 3 jogos sem derrota. Eu não acho que vai ser um jogo fácil de novo, vai ser um jogo difícil. Mas o Palmeiras tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo. Mas é mais acessível que o do Flamengo, que é um clássico contra o Botafogo fora de casa. O Palmeiras não ganha do Flamengo no Maracanã. Estou falando assim, do Bragantino para o Palmeiras é mais acessível do que o do Botafogo para o Flamengo. Eu acho que é porque o Palmeiras ainda tem a dívida dos poucos jogos grandes que venceu. Não é verdade demais se você disser o Palmeiras não ganhou jogo grande. Ganhou. Ganhou do River em Buenos Aires, ganhou do River no Allianz Parque de virada, ganhou do Botafogo no Mundial de Clubes e ganhou do Botafogo na primeira rodada do segundo turno, ganhou do São Paulo a semifinal da Libertadores, do Paulista com gol num pênalti discutido, que não foi pênalti, ganhou do São Paulo Clássico semana passada com o lance de um pênalti que existiu para o São Paulo, mas não é mais verdade que o Palmeiras não ganha jogo grande. Ele tem mais dificuldade em jogo grande. Então o jogo contra o Flamengo no Maracanã é um jogo muito difícil para o Palmeiras, para este Palmeiras. Por outro lado, este Palmeiras... O Palmeiras não vence o Flamengo em Campeonato Brasileiro desde 2017. E não desde ganha... o 2-0 do Daverson. Lá no Maracanã. Depois, são 8 anos sem ganhar no Maracanã. Foi no Allianz aqui. Foi no Allianz aqui. Ou seja, não ganha no Maracanã desde 2015. É um tabu aí. E por Campeonato Brasileiro, né? Pelo Brasileiro. Sim. Não, o Palmeiras ganhou a Supercopa, Sim. O Palmeiras ganhou a final da Libertadores na prorrogação. Então tem jogos que venceu, mas o problema é que você não está ganhando na casa do Flamengo pelo Brasileiro. E é casa do Flamengo pelo Brasileiro, Maracanã. Por mais uma razão, o Palmeiras tem que ganhar no Bragantino. O Bragantino nos últimos... Passou 10 jogos ganhando um só, do Mirassol, aí empatou com o Mirassol, aí ganhou um jogo, mas empatou outro, são 3 jogos sem derrota, mas não é o melhor momento do Bragantino. O Palmeiras tem que vencer.
Os dos campeões brasileiros de 2020 em diante tiveram aproveitamento inferior ao que o Verdão tem hoje. Então, só o Flamengo em 2019 teve um aproveitamento melhor do que o Palmeiras de 2025. Esse é um dado, para mim, o mais impressionante. Porque a gente está discutindo o ano inteiro a dificuldade do Palmeiras formatar um novo time. E hoje você olha para a classificação e a gente percebe que só existe um time em 26 jogos com uma pontuação superior à que o Palmeiras tem hoje. Foi o Flamengo do Jorge Jesus, em 2019. Por que o Flamengo não é líder neste momento? Porque ele tem um único time na história dos pontos corridos que consegue se aproximar do Flamengo do Jorge Jesus. E esse time não é o Flamengo do Felipe Luiz, é o Palmeiras do Abel. O Flamengo do Jorge Jesus tinha 61 pontos depois de 26 jogos e o Palmeiras hoje tem 58. É o segundo melhor time da história dos pontos corridos nesse momento. Olha só, depois vem o Corinthians e São Paulo 2017-2020, depois o Flamengo de hoje. Ou seja, o Flamengo de hoje tem a quinta melhor campanha dos pontos corridos. E ele não consegue ser líder porque tem um time, surpreendentemente, que se reinventou e que tem a segunda melhor pontuação dos pontos corridos. Boa. A gente viu esses números todos aí tentando traduzir para vocês, né? E o Mussete tem um comentário aqui que eu acho que faz bastante sentido. O Louro Pop. Gostei do nome, já gostei do nome. Ele, calma, galera, ainda tem muita água para correr. Claro que tem. Ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Não tem nada ganho, nem Palmeiras, nem Flamengo. Então a gente vai aqui apontando estatísticas, porque recontar a história é importante, relembrar a história e mostrar as tendências do ponto de vista dos números. Mas a gente sabe que futebol é futebol, tudo pode acontecer. Um time pode tropeçar no meio da semana, o Flamengo ganhar no fim de semana. As coisas podem mudar e 2023 está aí para nos relembrar disso, né? Então a gente fica numa certa ansiedade, quem vai ser o campeão, agora é esse, agora pintou o campeão, mas Campeonato Brasileiro, e esse é o bom, a gente gosta assim, né? Qualquer coisa pode acontecer. Total, Lu, muito bom nosso comentário do Louro Pop. Se a gente olhar apenas para desempenho e para elenco e tirar um pouco dos anos anteriores, claro que é natural a gente polarizar. Mas o Campeonato Brasileiro está aí para nos mostrar que as coisas acontecem. Crises vêm, lesões, desfalques, as coisas podem mudar. O Cruzeiro pode muito bem chegar. Só que existe uma vantagem considerável já. Do primeiro para o segundo, principalmente do segundo para o terceiro e para o restante ali do G6 mais ainda. Então, pelo desempenho, pelo elenco, a tendência é que seja Palmeiras e Flamengo. Mas o Campeonato Brasileiro é muito bom por conta disso, né? A gente ser diferente dos outros campeonatos grandes aí é muito bom. Essa campanha é extraordinária do Palmeiras. Vamos dar uma comparada no que fizeram os últimos líderes de Brasileirão até a 26ª rodada, nas edições aí recentes. Em 2019, o Palmeiras tinha 61, o Flamengo tinha 61 pontos com 78% de aproveitamento naquela altura, com 26 rodadas disputadas. 2013, o Cruzeiro, 59 pontos. 75% de aproveitamento. Palmeiras, vamos primeiro o Galo, em 2021, 59 pontos, 75,6% de aproveitamento. Palmeiras, 74 com 58 pontos até essa altura aqui. Cara, essas remadas são muito fortes. Porque 2 pontos dá título, 2 por rodada. Então são 26, 52. Olha isso. Isso é muito acima do que o que precisa para ser campeão, que é 2 pontos por rodada, que numa conta básica dá para título. Então é uma remada muito forte. É a quarta melhor campanha da história dos pontos corridos. Dos pontos corridos até a 26ª rodada. O Flamengo está na liderança, tem aquele do Jorge Jesus. 2 pontos acima, é 2, né? Porque depois tem 59, 59, 58. 3. A gente já teve grandes derrocadas, né? Como aquela do Botafogo. Sim. Mas é aquilo, nós estamos falando do time mais estável do Brasil nos últimos anos. A do São Paulo, do Diniz também. O Diniz. O Botafogo não tá aí porque provavelmente já começa a pegar a derrocadinha, lembra? Até a 23ª ou 22ª devia estar alto e aí já começou a cair, senão estaria aí também. Cruzeirão lá do Marcelo Oliveira, né? Isso. Everton Ribeiro, Ricardo Goulart. Impressionante. E o Galo naquela campanha absurda lá do Cuca também, do Hulk voando e tudo mais. Agora vamos comparar Palmeiras com Palmeiras na era Abel. Os dados são dos nossos parceiros da SofaScore. Ele chega a 2021
Até a 26ª rodada, em terceiro lugar, 43 pontos. Daí é campeão em 22, sobe bastante, vai a 54 pontos em 26 rodadas. Campeão também em 23, mas olha, 10 pontos a menos, hein? Começou mal. O que revela uma reta final extraordinária. Exato. 2023. É o ano do Botafogo. No ano passado, Tá derrocado. vice-campeão com 50 pontos. E olha só, é a melhor campanha do Palmeiras e de longe. Então, mas... Ela consegue passar a campanha de 22, que foi extraordinária, campeão 54 pontos, em 4 pontos. É o primeiro lugar, 58 pontos, 26 jogos, Versa. Não, então é isso. O 58 é tão absurdo que quando deu o título tá menos. Pra se ter uma noção do tamanho que é esse 58, entendeu? Então realmente é uma remada muito forte, muito forte. Assim, de novo, se a gente pegar as outras campanhas espetaculares, tem uma grande diferença em relação à campanha do Palmeiras. Não tinha adversário para os outros 3. Né? A essa altura do campeonato já tinha acabado o campeonato. Para o Atlético, para o Flamengo do Jorge Jesus, para o Cruzeiro do Marcelo Oliveira. O que a gente vai saber no domingo é se ainda tem um concorrente. Né? Exato. Porque como você falou, Vessone, a campanha é tão forte que muitas vezes o perseguidor desiste. Foi assim o perseguidor do Cruzeiro em 2013, que era o São Paulo, que chegou a ganhar o confronto direto no início do segundo turno. Foi assim em 21 com o Cuca, nenhum time nem chegou perto do Atlético Mineiro. Foi assim, o Santos foi vice-campeão do São Paulo com o Jorge Jesus. O campeonato estava decidido há 1000 rodadas antes. Desta vez, tem um time que pode acompanhar o Palmeiras. A gente vai saber se ele vai acompanhar o Palmeiras até domingo. Eu tô nessa. E aí, aquilo. Aí são... a grande atração desse campeonato é a possibilidade de a gente ter 2 times com campanhas surreais disputando o título, não digo até o fim, mas até um pouco mais à frente. Mas vai depender muito do confronto direto, eu acho. Pro Flamengo, né? Pro Flamengo. Nós aqui já desistimos do Cruzeiro? Aí? Já, depois do Esporte não dá mais. Eles já tinham desistido antes, hein? Esporte, empatou o Esporte. Eles também desistiram, você acha? Cruzeiro? Muita bobeira, né? Perder 2 pontos pro Esporte, 3 pro Santos, 3 pro Ceará, são 8 pontos Cruzeiro em casa. Cruzeiro faz o clássico agora com o Galo, na Arena MRV, o Galo com o Cruzeiro entalado aqui, não sei não. Vamos comparar a temporada 2025, os melhores aproveitamentos. A gente mostrou ali, falamos de Brasileirão, agora vamos ver a temporada toda, que inclui os estaduais e as Copas também. O Palmeiras é o primeiro em aproveitamento com 71%. 61 jogos, 39 vitórias. Só que o Flamengo, coladinho, 70,6%, ou seja, quase um empate técnico aí, 60 jogos e 38 vitórias. Depois veio o Bahia. Surpreendente Bahia, não tão para quem está acompanhando o investimento que faz o Bahia. 61,3% de aproveitamento, depois vem o Cruzeiro, 58,5%. E olha aí! Aí, ó. Olha aí, ó, o Coringão. 58,2% de aproveitamento. 59 jogos, 29 vitórias, 16 empates e 14 derrotas. Isso acho que também ajuda a Copa do Brasil, né? Que é 100%, ganhou todos os 6 jogos, tá? Acho que pode ser, além de ser campeão estadual, né? Acho que tem esse impacto, apesar do brasileiro bem oscilante, de médio para ruim do Corinthians. Então, acho que é por isso que tá ali. Chama atenção o número de derrotas, né? Palmeiras e Flamengo perdem muito pouco, ó. 9 derrotas só em 60 jogos. Cara, se vocês terminarem o ano assim, dá menos de uma derrota por mês. É isso. Aí perde ainda mais o sentido, né? Xingar o treinador. É isso mesmo, É menos incrível. de uma por mês. É isso mesmo. Rapaziada, e tem notícia urgente com relação ao mercado da bola. Gerson no Palmeiras, pessoal, tá movimentando o mercado aí, essa informação nos últimos dias, né? E tem novidade, tem atualização aqui sobre Gerson no Palmeiras. E as notícias empolgam um pouco aí o lado do Verdão, né, pessoal? Bora conferir aqui a notícia. Notícia publicada aqui, ó, pelo Grito Alviverde, @Grito Alviverde lá no X, antigo Twitter, beleza? Então, tá aqui o post feito pelo Grito Alviverde, que é o seguinte: urgente, pessoal, o Zenit não quer ficar com o Gerson, pessoal, é isso mesmo. Além do Gerson não tá querendo ficar no Zenit, é recíproco. O Zenit também não quer o Gerson.
Olha só, isso aqui quem falou foi o Nicola, beleza, pessoal? Então tá aqui, ó, Jorge Nicola. Os dirigentes do clube russo entendem que o atleta é muito lento e tem pouca intensidade. Dá pra acreditar nisso aí? Cara, com todo respeito ao Zenit aí, mas o pessoal lá tá meio cego, né, pessoal? Porque o Gerson ser um jogador lento, ser um jogador de pouca intensidade, cara, não é mesmo, né? Mas de fato, na verdade, ele pode estar sendo agora, porque talvez tá fazendo um corpo mole lá no Zenit, né? Porque não quer ficar lá. Então, talvez fazendo um corpo mole e os caras lá tiram conclusão disso aqui, mas não enxergo o Gerson, pelo menos na minha opinião, não sei a opinião de vocês, e aí vocês podem deixar a opinião aqui no campo dos comentários, mas não acho o Gerson um jogador com pouca intensidade e lento, não acho mesmo. Jogador aí que fez total diferença pro Flamengo e todas as suas passagens aí no Flamengo, na seleção brasileira estava muito bem também. A verdade é que o Gerson, né, o pai dele lá, enfim, eles cometeram um grande erro em sair lá do Flamengo, né, pessoal, ir pro Zenit, porque, né, tava com vaga meio que cativa ali na seleção brasileira, tá tudo dando certo, e aí vai lá pro futebol russo, com todo respeito ao Zenit, mas, né, como ir pra Arábia, né, pessoal, é complicado. Então tá aqui, ó, é certo que o atleta terá vida curta no Zenit. A pedida é de 25 milhões de euros para negociar o atleta. É isso que o Zenit quer para liberar o Gerson, pessoal. Então, informação aí do Nicola, beleza? E passada aqui no X pelo perfil Grito Alviverde. Então, essas são as informações de momento, as atualizações, pessoal, de Gerson a caminho do Palmeiras. Pode pintar, sim. Eu já falei aqui em outros vídeos aqui no canal, na minha opinião, o que pega um pouco, o que talvez trava a negociação é a pedida alta do Zenit, né? Que é os 25 milhões de euros, que foi o que eles pagaram pelo Gerson, né? Ao Flamengo. Então eles querem os mesmos 25 milhões de euros. É uma baita grana, né, pessoal? É cerca de 100 e alguma coisa, mais de 100 milhões de reais, entendeu? Então, assim, isso aí pode acabar travando um pouco, na minha opinião. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. O fato é que o Gerson ficar no Zenit, cara, acho muito difícil. E aí vamos ver se o Palmeiras vai entrar nesse meio aí, porque é aquilo, uma oportunidade, uma baita oportunidade de mercado pro Palmeiras, né? Só que aí vai ter que desembolsar uma graninha. Enfim, o que você acha? Você gostaria de ver o Gerson vestindo a camisa do Palmeiras, o manto alviverde? Deixa a sua opinião aqui no campo dos comentários e bora debater aí, beleza, pessoal? Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Seu like é importante, ajuda muito, então dá essa moral aí. Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para você estar sempre atualizado aí em tudo que tá acontecendo com o Verdão todos os dias. E aqui no canal você fica, beleza? Então ativa, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Então é isso, agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. É o Porco, é nóis. Fui!